E a paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando. Em nome do Senhor Jesus, nós podemos desejar esse canal que realmente está junto de você, sempre trazendo uma palavra de ânimo, Nós podemos aprender através da mensagem que traz no teu coração. Meu agradecimento a você inscrito aí, aquele também que com certeza está com projeto de se inscrever. Podemos deixar para sua meditação lá no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do primeiro versículo em diante. Chegando-se ali a todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: Este recebe pecadores e come com ele. E ele propôs essa parábola, dizendo: Que o homem dentre vós tem de ser ovelha, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após as perdidas, até que venha o achá-la. Essa palavra nós podemos ver que é Jesus falando através da parábola sobre a ovelha perdida. De verdade que os fariseus, publicanos, ele sempre olhava o carinho e o amor que Jesus tinha pelas ovelhas. Primeiro nós podemos colocar assim, nesse texto da palavra de Deus, que Jesus ele sempre estava junto dos pecadores, está escrito na palavra de Deus, para dar orientação sobre a evangelização e a palavra. Só que esses homens que realmente eram contra Jesus, ele não entendia isso, a inveja deles, que Jesus não poderia mostrar aquelas pessoas que eram carentes, espiritualmente falando, que viviam numa situação difícil, espiritual, mas Jesus não esquecia deles. Podemos encontrar na Bíblia que Jesus disse assim, através da sua parábola, disse assim: qual é o homem, qual é a pessoa de vós que tem 100 ovelhas e desaparecendo uma, não vai para o deserto ou não vai à procura porque só tem 99. Jesus ia mostrando naquele momento o amor que ele tinha pelas pessoas, ovelha perdida, que era uma necessidade de procurar. Mas só que aquele povo ali que era contra Jesus, aquele fariseu, aquele publicano, ele não queria saber realmente desse sentido. Jesus falou a palavra e disse, chegando-se à sua casa, convoca os amigos, depois que encontrar a ovelhinha, vizinho, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Palavra é essa que traz no coração, até do próprio Jesus, a alegria dessa parábola que ele falou, de ter encontrado aquela ovelha perdida, que tinha 100, mas desgarrou-se das 100 e estava perdida, e ele foi achá-la. Palavra que traz, digo vós, assim haverá alegria do céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Jesus disse assim, essa palavra, que a alegria do céu, quando a pessoa, ele volta ao mestre, que ele regressa a casa, ou nos braços de Deus, então há uma grande festa do céu. Essa parábola ele trouxe para aqueles homens ali, para entender uma coisa interessante, que Deus, através da sua infinita misericórdia, mostrando aqueles fariseus, os publicanos que ali estavam, que até uma ovelha perdida tem que ir atrás. Jesus falou a palavra muito interessante mais adiante, com a mulher que tem 10 dracmas e se perdeu uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até o achar, e achando convoca os amigos, vizinhos, dizendo: alegrai-vos, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Duas palavras que Jesus falou nesse texto aqui, nesse capítulo de Lucas 15 por diante. Você pode também encontrar sobre a parábola que Jesus
disse também do filho pródigo. O filho pródigo, encontramos que Jesus disse a eles também, e ouvindo a palavra que o certo homem tinha 2 filhos, e o moço dele disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo ajuntou tudo que tinha e foi para um lugar longínquo. Quando a Bíblia fala que ele foi para um lugar que os pais não sabiam onde ele estava, pegou a parte da herança, a parte da fazenda e saiu sem destino. Diz a palavra de Deus que ali desperdiçou-se a sua fazenda, vivendo sem nada. Nós podemos encontrar que, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Colocamos essa palavra que Jesus se expressando para todos os fariseus e o publicano ali, como deve resgatar uma ovelha que sai do aprisco. Essa parábola, através de Jesus, ele disse que quando aquele jovem, ele gastou tudo que tinha e começou ali a padecer necessidade. E chegou-se a um cidadão daquela terra, a qual mandou para o seu campo apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago porque estava com fome. O que aconteceu com ele, pastor? A Bíblia nos fala que foi para bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, versículo 17, Lucas 15, 17, ele caiu em si, reconhecendo aquilo que ele fez, ou aquele erro, e que ele possa ter no coração o arrependimento. Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Aí ele se expressou: levanta-me e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como dos teus trabalhadores. A palavra de Deus nos fala aqui, Jesus falando através dessa palavra, que aquele moço que levou tudo, a metade da herança do seu pai, e deu a ele, e ele foi e gastou tudo que tinha, mas chegou ele em si o arrependimento. Quanto da minha casa, lá do meu pai, tem abundância, eu aqui estou perecendo de fome. Comendo o quê? A comida azeda dos porcos. Mas levanta-me e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu. Quando aquele homem disse que vai se levantar, ele disse assim: eu realmente estou arrependido dos erros que eu fiz. A palavra do Senhor falando, levantou-se e foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai se mover-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Esse versículo aqui, o 20 de Lucas, está dizendo que ele o beijou. Você pode ver mais adiante, o 18, que ele se expressou: levanta-me e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Então teve o que na vida daquele moço que saiu da sua casa, que levou a parte da herança? Teve o arrependimento do seu coração. E o 21, e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e pôr-lhes um anel no dedo, porque e uma sandália nos pés, porque meu filho estava aí, estava perdido. Abraçou o filho que veio chorando ao encontro do pai arrependido. Mas a palavra que nós podemos ver que ele colocou no coração, disse: pai, eu não sou digno que me trate como o teu filho, mas apenas teu empregado. Eu quero apenas estar aqui porque estou com fome. Essa palavra que Jesus está trazendo para nós aqui, e está se expressando que aquele pai amoroso trazei o bezerro cevado, matai-vos e comamos e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu,
tinha se perdido foi achado. E começaram a se alegrar-se daquele momento. Foi a alegria de quê? Que o filho voltou à sua casa. A palavra nos fala que Jesus falando que o seu filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e a dança, alegria, mas ele não queria entrar para participar pela volta do seu irmão, que chegou, que estava perdido, estava lá jogado, mas o pai sempre olhava para ver que aquele moço vinha à sua casa, porque aquele irmão mais velho não queria entrar para participar. Ficou triste. Ele podia se alegrar também pela volta de quê? Do seu irmão, que estava jogado aí no mundo aí, perdido. Mas chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: que era aquilo? Aquele moço mais velho perguntou. Ele disse: veio o teu irmão e o teu pai matou um bezerro cevado porque recebeu salvo. E ele não gostou, mas ele ficou indignado, ficou com raiva, não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondeu ele e disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, se nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. E diz assim, vindo por esse teu filho, que pegou a metade da fazenda, a tua herança, gastou tudo que tinha, agora está fazendo uma festa para ele. Ele disse: filho, tu sempre está comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que acontecesse isso. Porque vamos se alegrar, regozijamos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E aquele moço, ele reconheceu também que naquele momento seu irmão tinha regressado à casa do seu pai. E na vida aqui nós podemos ver que Jesus falou lá no capítulo de Lucas 15, ele se expressou essa parábola e disse também que quando os fariseus não aceitavam aquela maneira de Jesus se aproximar das pessoas que não tinham conhecimento, e Jesus mostrou em parábolas para ele também. E disse: qual é a pessoa que tem 100 ovelhas, se perder uma, 99 não vai atrás da que se perdeu. Depois que achar, vamos alegrar, chamar os amigos, chamar o vizinho, vamos fazer a festa, porque encontrou a ovelha perdida. Assim, Jesus trazendo a parábola também sobre o filho pródigo, que saiu de sua casa, ficou longe, gastou tudo, e ele, tudo que tinha ali, ele ficou, aí veio, depois que gastou, não tinha mais nada, até as pessoas, a Bíblia nos fala que estava ao seu lado, desapareceu, deixou ele só. Aí ele caiu em si e disse: quantos na minha casa, do meu pai, tem abundância, e eu aqui estou perecendo de fome. Comida seda, longe da casa. Os amigos abandonaram, deixaram ele, mas ele em si disse: eu vou me levantar e vou ter com meu pai. A palavra, quando nós podemos ver desse assunto, obstinação, quer dizer, pode ver que o versículo 12, ele fala, se expressa para nós aqui. E ele diz também para você no teu coração, que aquele moço, e o mais moço dele disse ao pai: eu vou me embora, não vou mais ficar mais aqui. E o pai, com certeza, apelou, pediu que não fosse, mas ele foi. O versículo 13 pode ver que caiu no coração dele o orgulho de ir também. O 13, que é o mesmo assim, a separação que teve entre o pai e o filho. E o 14, no mesmo versículo de Lucas 15, 14, destruição espiritual. E o 15, você pode observar a humilhação que ele passou depois que saiu da casa do seu pai. E o 16, ele passou fome e necessidade, e a necessidade sobre si.
mas que poderia ajudar aquele moço que saiu, que quando estava com dinheiro todo mundo rodeava ele, gostava dele, mas depois que ele ficou sem nada, abandonou. Exatamente, nós podemos colocar esse assunto sobre os dias de hoje, que é a mesma palavra que Jesus falou através da parábola, ele disse para todos nós. Quantas pessoas que tinham tanto amigo às vezes, tantas pessoas ao seu lado, e depois que quando entrou numa decadência, que nem esse moço que ele procurou. Uns procuram, outros não, mas ele entrou em decadência e em si disse assim que estava passando fome, vou atrás de emprego. E aquele homem daquele lugar disse, só tem aqui para você olhar porcos. Podemos ver que teve no versículo 17 o reconhecimento. Ele reconheceu, se arrependeu. E ele disse, eu voltei com meu pai a si mesmo. Se observe bem que o versículo 18, ele foi lá e conversou com o pai. O 19, arrependimento, se arrependeu. O 20 do versículo, regresso para sua casa. Reconciliação que teve, roupa nova e alegria que encontrou na casa do seu pai. Então a casa, Jesus falando em dois termos aqui, dando essa parábola sobre pessoas que ele fica longe do pai espiritual e esquece realmente que Deus sempre é o seu ajudador. E a palavra de Deus nos fala que aquele pai, além de colocar sandália, nova veste, roupa e o anel no dedo, e chamou as pessoas, que a joia da reconciliação que tinha ali era a fé, a perseverança, era o caráter e a esperança que tinha aquele anel ali, 8 pedrinhas que estava representando tudo isso aí. Era a paz, que aquele moço não tinha paz, mas chegou a paz através de quê? Da reconciliação. A palavra de Deus falando aqui, gozo que alegria na esperança. E talvez ele não esperava que o pai ia recebê-lo assim, dessa forma. E a Bíblia nos fala que essa alegria que é o gozo no sofrimento, o amor. Então, tudo isso teve envolvido na vida da volta do filho à sua casa. Por quê? Porque ele estava longe, ele estava sem uma esperança, mas o pai, ele sempre espera seu filho voltar. Palavra de Deus falando, o amor que o pai tem, uma mãe tem também no coração, vê, a Bíblia nos fala que aquele moço que saiu de casa, mas o pai sempre tem uma esperança de ele voltar. Realmente ele voltou e ele se alegrou justamente com todos os empregados ali, mas o seu irmão mais velho não queria entrar para a festividade, para a alegria, e o pai foi lá e chamou, venha meu filho. Seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e ele foi achado e alegrou-se muito com a volta do seu filho. E essa palavra aqui que Jesus está colocando no teu coração, você sabe de todas as coisas. Ele conhece bem o teu pensamento, ele sabe da tua necessidade, mas sempre olhando qual é o dia que meu filho pode voltar. E o filho um dia voltou à sua casa. Disse, meu pai, eu não quero nada seu porque tudo eu gastei, mas eu quero ser seu empregado. Fica aqui. Não, meu filho, toma um anel no seu dedo, símbolo da reconciliação, da aliança. Você está descalço, a sandália e uma veste nova que você está todo rasgado. E entre, porque você ainda me pertence. Que Deus o abençoe, que Deus ajude, que essa palavra aqui que Jesus falou para os fariseus, para os publicanos, aqueles homens que estavam ali murmurando contra Jesus, porque Jesus estava realmente ensinando as pessoas, e estava com os publicanos e pecadores, e eles ouviam a palavra. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo que não pode esse homem Jesus estar junto desse povo aí, desprezando, mas Jesus fez 3 coisas interessantes. A dragão perdida, também falou sobre a ovelha de 100, faltou uma,
E ele falou sobre também a parábola do filho pródigo, também mostrando que tudo está dentro do mesmo texto. Então a palavra de Deus está falando aqui para você que tem que ter uma preparação para receber as pessoas que estão desgarradas do aprisco. Que Deus abençoe e ajude, e que a paz do Senhor Jesus possa permanecer na sua casa. E com certeza você receba essa palavra, palavra da parte de Deus, palavra que penetra no teu coração, e sempre olhando qual é o dia da volta. E com certeza vai dar tudo certo. Coloque o anel no dedo dessa pessoa que é o símbolo da união, uma veste e a sandália que estava descalço, sem destino, e diga: vamos se alegrar, porque você estava perdido e você foi achado. É alegria, Jesus disse, é a alegria do céu, é uma festividade do céu, quando uma alma se arrepende. Você não vê uma alegria, Jesus falando que os anjos se alegram, há uma festividade quando uma pessoa, ele está indo conjunto, ou está louvando, ou pregando. Você não vê que há uma festa no céu, não. Mas quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, há uma festa grande no céu que Jesus dá para aquele que se volta. E eu vou orar por você. Com certeza Deus tem uma maneira muito importante na sua vida de você regressar aos braços de Jesus. Senhor nosso Deus, na tua presença, neste momento, ó Deus, tu sabe de toda a situação, todas as coisas. Essa pessoa que está, Senhor, talvez está um pouco separado ou longe de ti, arrependido. Talvez gastou tudo que tinha, não tem mais nada. Talvez ficou longe da família e agora está até pensando como vai voltar outra vez. E no coração do arrependimento, teu perdão, Senhor. Quantas pessoas que ele deixou o aprisco, a tua casa, e abandonou tudo e está lá na rua jogado às vezes, está sem nenhuma esperança de voltar, mas estás de braço aberto, Senhor, para abraçar as pessoas que estão realmente caído. A tua palavra nos fala, Senhor, que tu és o Deus da misericórdia e da graça, que tu pode levantar muitas pessoas caídas espiritual. Esse aí que está fazendo uma aliança contigo, se voltando, ó Deus, para a tua casa, se voltando dessa reconciliação, Senhor, espiritual, na tua presença, em teu nome, ó Deus, para sempre. Amém e amém. Que Deus o abençoe e que Deus ajude, que o Senhor Jesus possa fortalecer da bênção. E com certeza você pode se inscrever nesse canal. Que a paz possa permanecer no seu coração. E Jesus está sempre aí na tua casa, na tua vida, e todos os projetos que você tem, Deus está no controle da situação. Amém.